Boa noite, bem-vindos à coletiva de imprensa do Brasil pelas eliminatórias Conmebol Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022, com o jogador Marquinhos. Vamos direto às perguntas. Rádio Itatiaia, Wellington Campos. Marquinhos, qual a importância de começar vencendo nas eliminatórias? É sempre importante, né? A vitória, independente no começo, né? Ou no meio, ou no final. A gente tem uma trajetória longa, né? A gente sabe como é que é as eliminatórias. São jogos difíceis, né? Onde a gente joga em casa, depois tem que jogar fora de casa, né? Então, todo ponto ele é importante para a gente, né? E dessa maneira, é ainda mais importante para a gente se reencontrar, né? Reativar a ideia e a estratégia que a gente tem, né? E por isso que foi tão importante esse jogo hoje, da maneira que a gente fez. Monique Danello, Esporte Interativo. Começar com vitória era muito importante, mas o que representa para vocês poder entregar para o torcedor uma atuação de alto nível nesse momento tão delicado que o Brasil e o mundo estão vivendo? Verdade, a gente fica feliz, né, da atuação que a gente teve hoje, do plano que a gente conseguiu exercer dentro de campo, né, depois de tanto tempo, né, a gente estava com saudade realmente de vestir essa camisa, né, entrar em campo e fazer aquilo que a gente mais gosta com a camisa da seleção brasileira, né. Então, todos os detalhes eles são importantes, né, para a gente conseguir crescer. A nossa caminhada para a Copa do Mundo ela é longa, né, e o time tem que ganhar corpo, tem que ganhar confiança, e tudo isso começa daqui. Então, por isso que é importante fazer uma atuação desse jeito. Rafael Zarco, do Globo Esporte. Ouvimos bastante Tite gritar na beira do campo, mas menos os jogadores. Quem é que grita mais nesse grupo em campo? E você sentiu necessidade de manter o pé no acelerador? Ou, pela goleada, poderia se poupar um pouco para jogar contra o Peru? Não, realmente o nosso foco ele é sempre no momento, né? Desfrutar o momento, fazer o que a gente tem que fazer de melhor. Eu acho que respeitar o adversário é continuar jogando agressivo para frente, tentando os gols, né? Então é isso que a gente tem que fazer dentro de campo e realmente, né? A gente tem um comandante ali que gosta de falar bastante, orientar, né? É importante, muito importante, porque com o decorrer da partida acaba mudando às vezes a estratégia, o adversário acaba mudando um posicionamento ou outro, então cada detalhe é importante e a gente não pode deixar para depois. Então é por isso que ele comunica bastante, fala bastante, isso é importante. Última pergunta, Arthur Covre, Rádio Band News FM. Diante de um adversário que praticamente só se defendeu no primeiro tempo, qual foi a orientação do Tite no intervalo? Buscar a goleada na segunda etapa? Olha, a gente tem a nossa estratégia, né? A gente fez um primeiro tempo realmente muito bom, 30 minutos, os 30 primeiros minutos realmente muito agressivo, muito bom. Então foi uma coisa ou outra que a gente conseguiu adaptar para o segundo tempo. Realmente a Bolívia fez uma mudança buscando mais o jogo, tentando um pouco mais, ficar com a bola também. Mas a gente conseguiu realmente manter a nossa postura, né? Defendemos bem, conseguimos fazer mais gols e era isso que a gente queria na segunda etapa. Muito obrigada. Obrigado. Vamos diretamente às perguntas. Edgar Alencar, TV Globo. No último encontro, o Peru venceu a seleção brasileira. Era um outro contexto, jogo amistoso. Mas para um técnico com tão poucas derrotas no cargo, o que vai significar esse próximo confronto contra os peruanos? Hoje, cara, eu sinceramente eu não estou pensando ainda. Eu estou analisando todo o jogo, vendo daquilo que aconteceu. Claro que tem toda uma comissão técnica, ela já está se preparando. Ontem, para te ver, acabou o nosso trabalho. Voltou a comissão técnica para assistir todo o jogo, voltou o Matheus, voltou o Kleber e voltou o Tomás para fazer toda a análise da equipe da adversária, porque é humanamente impossível tu aprofundar e a responsabilidade em cada setor. Agora, os resultados passados, qualquer que sejam eles bons ou ruins, eles se perdem no passado. O presente é o que é mais importante. Não adianta contar que venceu na Copa América, afinal, nem contar de que perdeu no último jogo, que os dois foram verdade, mas os dois são passado. Isabela Labate, Sport TV Rights, Bolívia. Com tanto tempo sem reunir os jogadores e com pouco para treiná-los, o que você priorizou no esquema desse jogo para o Brasil ter essa atuação tão boa? É desafiador,
primeiro. E é desafiador no momento de pandemia, e que ainda em curso, algumas equipes voltando, outras não, outras demorando mais, atletas com diferente número de jogos. Por exemplo, o Everton, muito seguro, tem 20 jogos pelo Palmeiras. O Ederson, outro convocado, tem 3. O Santos já faz uma sequência também. Então, a amostragem que a gente tem, ela é bastante diversa e é desafiador. O que a gente procura é manter os atletas em funções onde eles exercem nos seus clubes para tentar harmonizar, mas te confesso que é uma quebra-cabeça. Mendan Bilovski, do ESPN Brasil. Tite, queria que você falasse sobre o jogo do Renan Lodge, seu lateral de amplitude. O que você imagina do futuro dele na seleção? E se contra adversários mais complicados, o Brasil vai ter essa mesma participação ofensiva dos laterais? Mendel, essa situação ela é muito estratégica, conforme a necessidade, conforme o posicionamento, conforme o jogo ele se apresentar. Normalmente, o Lodge é um jogador que sai, mas não é tão agressivo assim no Atlético de Madrid, tá certo? Tá certo? Hoje a gente utilizou ele numa situação muito avançada. E o fato de ter ele aberto de um lado, ter Cebolinha ou Rodrigo aberto do outro, eles te dão largura de campo. Então, a bola pode chegar no Neymar pelo centro, no Couto pelo centro, no Firmino pelo centro, no Richarlison pelo centro, no Everton Ribeiro pelo centro, com uma facilidade maior. É simples, abre mais espaços para poder acionar esses jogadores. Agora, cada estratégia, cada jogo, ele tem as suas características. Pode ser assim, pode ser como o Atlético de Madrid, também um pouco, saindo um pouquinho mais, num plano mais atrasado. Gabriel Carneiro, UOL Sport. Uma das principais críticas aos amistosos do segundo semestre do ano passado foi a dificuldade da seleção para criar diante de times que povoam e marcam forte na frente de área. A Bolívia tentou fazer isso hoje, mas foi envolvida em todo o jogo. É um sinal de que essa questão foi trabalhada e o que vimos hoje foi evolução e uma nova forma de produzir chances? Ele fez a pergunta e dando a resposta, ele fez a análise. A gente busca conhecimentos, né? A gente busca estratégia, a gente busca harmonia. O Neymar jogando numa função mais solto, né? Central, com liberdade de movimentação, ou pelo lado, conforme a marcação adversária fica mais exigente. O Couto por dentro, numa recomposição, ou o Everton. O Firmino um pouquinho mais, por exemplo, o Firmino não foi Firmino, a gente está falando do Liverpool, hoje ele foi um Firmino mais na última linha, aguardando mais e não vindo buscar tanto, para que fosse acionado e tivesse a possibilidade de conclusão. Fez 2 e poderia ter feito 2 que saiu na cara com assistências maiores. Então, conforme o jogo exige, a gente pode, assim, não mudar a função, mas adaptar alguma característica. Leonardo Baran, Multimídia. Brasil fez 5 gols. Neymar não marcou. Isso é bom ou ruim? Isso é equipe, isso é espírito de equipe, isso é solidariedade, isso é futebol de conjunto. Isso é que todos têm a responsabilidade de tomar a bola do adversário e todos têm a condição de criar. E todos se oportunizam. Às vezes o goleiro tem a qualidade nas defesas que ele tem, às vezes ele faz as assistências e proporciona. Eu acho que em termos de assistência, o gol do Couto, o gol do Firmino, né, e outras mais. Então, futebol é um esporte coletivo e que tem a sua... O importante é que ele fez um grande jogo. Gostaria que tivesse feito gol? Gostaria. Mas também teve a assistência do penúltimo, que ela também contribui de forma importante. César Tavares, Voz do Esporte. A intensidade da sua equipe foi impressionante. A tendência do seu time nessa eliminatória é impor essa pressão desde o início, mesmo jogando fora? Ou a estratégia será analisada jogo a jogo? Como é o nome da pessoa que fez a pergunta? César Tavares. César, há uma ideia e uma forma de jogar que nós temos de, por exemplo, a bola sai para tiro de meta do adversário, nós marcamos alto. Muito poucas vezes
a gente retarda e dá ao adversário. Por quê? Porque a gente, é uma característica da equipe, dela manter a posse de bola. Ela tem a média nos 24 jogos oficiais, ela tem média de 60% de posse de bola, ela tem média de 16 finalizações, sendo em torno de 7 certas no gol. Então, quando a gente fala em jogar bem, a gente tem que traduzir de alguma forma. O que é? Não adianta ficar com a bola e finalizar muito pouco. Então, tu tem que ter a capacidade. Então, ela tem que ter, no mínimo, para jogar bem, finalizar 16 vezes. Acho que ela finalizou 20 hoje. Ela tem que ter solidez defensiva. Tu não pode tomar susto toda hora e fazer o teu gol, porque tu gera insegurança e teu adversário está... Então, tem que ter solidez, porque não tomar gol faz parte, inclusive, de confiança da equipe. Ela manteve solidez. E traduzir isso em vencer. Vencer. Aí é uma construção. O Marquinhos foi muito feliz. É uma caminhada, um passo importante, sim, vinda numa situação anormal, mas essa construção, brincando um pouquinho com eles e traduzindo, sem me alongar, eu digo assim, que quando a gente contava história para os nossos filhinhos, tinha os 3 porquinhos com 3 casinhas, né? A casinha tem que ser de tijolo e forte. Ela tem que ser construção. Ela não pode ser de palha e não pode ser de madeira, né? Que ela fica fácil. Então, é uma construção dessa caminhada. Últimas 2 perguntas. João Vitor Amorim, Rádio Jornal Pernambuco. O Brasil fez jogadas, transições e ações muito parecidas com o que foi trabalhado na última quarta-feira, no treino aberto. O rápido entendimento da tua equipe na proposta que você queria foi o que mais te agradou hoje? O espírito da equipe. Eles conseguiram, em tão pouco tempo, agregar e dar indícios e dar sinais de solidariedade. Por exemplo, o Neymar fez ele saiu, ele fez um desarme defensivo numa zona defensiva. O Couto posicionou numa situação central. O Everton entrou, dando condição à primeira, rompeu linha para fazer uma assistência e deu a oportunidade. Sabe, nós não tínhamos o Richarlison, possivelmente se o Richarlison tivesse em condições, ele estaria brigando pela titularidade, mas a gente preservou a saúde dele e não iniciar jogando. Sabe, tem um goleiro, os 3 goleiros num nível muito alto, e aí Ederson ficou no banco, e tem espírito de equipe, e aí jogou o Everton e jogou bem. Sabe, criar um pouquinho, eles têm que competir. Ninguém é bonzinho assim, eles têm que competir, mas com lealdade, e esse espírito foi o que mais me agradou. Última pergunta, Rafael Zarco, Globo Esporte. O Brasil fez 2 gols pela direita, 3 pela esquerda. O adversário é fraco, mas jogou bem e venceu bem, como, por exemplo, não fez na Copa América, a meu ver. Vi você pedir para manter ritmo, em alguns momentos chegando com 8 ao redor da área. Era um cartão de visitas que você queria para retomar um bom futebol? São construções, eu não vou assim, pegar etapas passadas, assim, cada uma tem uma sua história e seria uma resposta muito longa. A gente vai procurando adaptar, encontrar o melhor desempenho de cada atleta, vão surgindo atletas novos, que eles tenham a consciência do Marquinhos aqui, que foi bom e que é uma construção longa, com essa coerência, com essa consciência, porque amanhã a gente já está recuperando para o jogo importante contra o Peru. Muito obrigada, Tite. Encerramos as coletivas de imprensa da partida Brasil e Bolívia pelas eliminatórias Conmebol, Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite.